Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Sim, Sim. Que bom, que bom. Consegui internet aqui. Conforme eu avisei para vocês, eu ia fazer uma viagem a trabalho essa semana, mas graças a Deus deu tempo de chegar. Eu acabei de chegar de viagem. Cheguei tem 5 minutos. Foi a conta de eu arrumar um lugar aqui que tem internet para eu poder estar com vocês. A primeira pergunta que eu faço é se alguém tem alguma pergunta a fazer sobre a primeira parte do trabalho, aquela que já passou, aquela referente ao sumário e às referências. Eu recebi os e-mails de alguns de vocês, vários outros ficaram faltando. Eu não tenho mais como ficar segurando, ficar esperando. Eu tenho que tocar o trabalho adiante. Essas pessoas que não entregaram estão realmente em falta comigo aí nessa parte. E algumas poucas pessoas, elas não entenderam o que eu quis dizer com o sumário. O sumário, gente, é o esqueleto do TCC, a subdivisão das partes do TCC. A primeira parte que é a introdução, a segunda parte que é o desenvolvimento, e aí o desenvolvimento dividido lá em 2.1, 2.2, 2.3, as subdivisões. Referências bibliográficas. Alguns alunos me mandaram apenas o projeto de TCC, o sumário do projeto de TCC, que tinha lá hipótese, problema, objetivos, metodologia, não tem nada a ver com o sumário do TCC. O sumário do projeto é o projeto que vocês já entregaram em TCC1, que já passou. Agora, eu preciso do sumário do artigo científico em si. E esse aí, algumas pessoas não me entregaram, elas confundiram com o sumário do projeto de TCC. E aí eu respondi pedindo para refazer, alguns já me responderam, já me mandaram e-mail, e aí eu preciso saber se tem alguma dúvida em relação a isso ainda. Professor, Oi, boa noite. boa noite. Eu te mandei o e-mail e o senhor não me retornou. Não, essa segunda leva de e-mails eu ainda não respondi mesmo, porque eu tenho que Não, esperar mas todo mundo mesmo responder. do primeiro, o senhor não me respondeu, aí eu tornei a enviar. Será que não chegou? Porque se eu não te respondi é porque eu não recebi. Eu respondi todos que eu recebi. Acho que Depois, vale se a pena puder dar você uma tentar. olhada para Você mim. confere se você está enviando corretamente? É eduardo.ferreira@unihorizontes.br. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail pessoal também, para se no outro você não tiver conseguindo contato, você mandar nesse. Gente, tem Tá alguém com bom. o som aberto aí, tá dando para ouvir até umas crianças no fundo aí. Vou colocar aqui, ó. Estou colocando no chat aqui o meu e-mail pessoal, que aí se você não conseguir num, a preferência é para mandar no eduardo.ferreira@unihorizontes.br mesmo, ok? Esse e-mail aqui, que é o meu pessoal, é só se não conseguir de jeito nenhum no outro. Se alguma coisa não estiver dando certo, que eu acho pouco provável, porque vários alunos me mandaram no meu da faculdade. Estou colocando o meu pessoal aqui, mas esse pessoal, eu recebo muitos e-mails nele, então corre o risco de o seu ficar meio perdido ali. Então só mande nesse, se não tiver conseguindo no outro de jeito nenhum, tá bom? Professor, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite, Pedro, tudo bem? Cara, é o seguinte, eu me matriculei agora no dia 15, quando eles prorrogaram o tempo de matrícula, e entrei agora aqui no TCC2, é a primeira aula que eu estou assistindo. Eu queria Uhum. saber com o senhor se tem o plano de ensino, alguma parte está descrita em algum lugar para mim poder acompanhar aqui e já pegar o Tem, ritmo Pedro. da turma. Assim, eu vou te resumir o que a gente fez até agora, que foi muito pouco. Uhum. Então dá para você acompanhar tranquilamente. Essa disciplina TCC2, o objetivo dela é a gente fazer aquele artigo
científico de final de curso. Um artigo que é obrigatório você fazer para poder formar. Então, é um artigo que ele não é tão grande assim, é um artigo de 15 a 20 páginas. Então, assim, é um trabalho que, sim, dá um trabalho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é o fim do mundo, não. Entendeu? A única coisa que eu já pedi para vocês até o momento, para os seus colegas, é que me apresentasse, me enviasse por e-mail. Eu vou colocar aqui no chat, então, para você pegar, ó, o meu e-mail. O meu e-mail é eduardo.ferreira, eduardo.ferreira, unihorizontes.br. Esse é meu e-mail principal. O outro e-mail que eu mandei no chat é o pessoal, mas é o que eu prefiro que não mandem nele. Eu prefiro que mandem no institucional. Então, qual que é a ideia? É você mandar no e-mail as referências bibliográficas do seu artigo, de acordo com o seu tema, e a sua ideia de sumário, a divisão dos sumários. Ou seja, como que você vai dividir o seu artigo? Certamente você tem um número 1 lá, que é a introdução, o número 2 que já entra no assunto, que é o desenvolvimento, só que o desenvolvimento certamente é dividido em partes, em tópicos, em subtópicos, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, o jeito que você vai dividir o seu trabalho lá, com os títulos e subtítulos de cada parte dele. E para essa semana eu já pedi para os alunos começarem a fazer a introdução. A introdução é a primeira parte do TCC. É aquela em que você fala a importância do seu tema, o que levou você a escolher esse tema. Então, isso tudo você tem que fazer, já começar a fazer, já começar a adiantar. Por quê? Porque essa disciplina não é simplesmente você trabalhar o semestre inteiro escrevendo um artigo e me mostrar o artigo no final para eu dar uma olhada depois que ele estiver pronto. Não, porque são muitos alunos, eu não teria tempo de ler todos de uma vez, corrigir todos de uma vez. Então, a gente vai fazendo por etapas ao longo do semestre. Então, o que já era para você ter feito nesse instante e que dá tranquilamente para você recuperar é referências bibliográficas, já deixá-las prontas na norma, conforme o manual da faculdade que eu disponibilizei lá no AVA, o sumário e a introdução. É isso que já era para ter feito. A partir da semana que vem, a gente passa para o desenvolvimento. Então, eu preciso que, ao longo dessa semana, vocês enviem a introdução para mim. Ok? Ficou claro, Pedro? Ficou claro, professor. Professor, Oi, Beatriz. eu de novo. Vou te incomodar mais um pouquinho. Eu tô com dificuldade na questão do sumário. Eu até enviei um e-mail, mas o senhor também não me respondeu, mas aí já foi explicado que... Porque você ainda não respondeu a segunda etapa, né? Uhum. As minhas bibliografias foram aprovadas. O senhor pediu para eu editar pouca coisa. Eu editei realmente, mas essa questão do sumário, eu enviei para o senhor o sumário igual você estava falando, Do do projeto. projeto. Mas agora eu tô sabendo que não é assim, porque Não. como eu não Não, tenho porque, olha subtítulo, só para eu tentar te explicar de um outro jeito, para ver se outras pessoas que estão com a mesma dúvida tiram essa dúvida. É porque em TCC1 você apresenta um projeto de TCC, que é assim, é o que eu pretendo escrever. E aí lá no projeto de TCC, você falava, olha, eu pretendo escrever sobre essa pergunta-problema aqui, eu pretendo provar essa hipótese aqui, os meus objetivos com o trabalho são realizar isso, isso, isso. A metodologia que eu vou usar é essa aqui. E por isso que o sumário do projeto de TCC tinha esses tópicos: problema, hipóteses, objetivos, metodologia. Só que agora você já não está mais falando o que você pretende escrever, você vai escrever. Você já começou a escrever. E agora o sumário já não tem nada a ver com aqueles objetivos, metodologia, já não tem mais nada a ver com aquilo. Deixa eu acender a luz aqui, que apagou.
Já não tem mais nada a ver com aquilo. Agora, você vai fazer o trabalho em si. E o trabalho em si, o sumário dele tem a ver com o seu tema. Digamos que o meu tema fosse violência doméstica na Lei Maria da Penha. Aí primeiro eu ia colocar introdução. A violência doméstica é um assunto muito importante no Brasil. Esse tema foi escolhido por conta disso, disso e disso. A introdução desse tema se deu com a Lei Maria da Penha, que foi editada no ano tal. Não sei o quê. Aí eu pego e dou uma explicada basicamente sobre o que é a Lei Maria da Penha. Então esse vai ser o introdução. Importância do tema e o que me levou a escolher esse tema. Já no 2, quando eu passo para o desenvolvimento, eu vou ter que começar a gerar subtópicos. Por exemplo, 2, a história da violência doméstica no Brasil. 2.1, fase antes da Constituição de 88. 2.2, fase depois da Constituição de 88. 2.3, aí eu pego e passo para a problemática da violência doméstica. 2.3.1, a criação da qualificadora do feminicídio. E aí você me entende? Eu vou fazendo o esqueleto do que eu pretendo escrever. Por enquanto, você ainda não está escrevendo o trabalho, você só está dividindo o trabalho em tópicos. Os tópicos que você vai passar a escrever a partir da semana que vem. Mas eu posso editar, por exemplo, fiz o sumário bonitinho, mas em algum momento eu acho que cabe melhor em um lugar, melhor em outro. Sim, aquele sumário que você apresentou lá atrás no projeto de TCC, que tinha um item 6 lá, que era provável divisão, provável estrutura do artigo. Aquilo ali era só uma ideia, você não precisa manter aquilo. Você pode acrescentar itens, suprimir outros itens. Aquilo ali era só uma ideia de como que você pretendia. Agora você já tem que ter a certeza de como que você vai fazendo. Agora, obviamente que se você começar a escrever e você perceber que ao longo da escrita surgiu a necessidade de criar mais um tópico, de criar mais um subtópico, não tem problema nenhum, você pode acrescentar. Esse tópico que você não está que você está me entregando não é engessado, ele não é necessariamente imutável. Ele já é uma ideia de que você vai fazer, mas à medida que você vai escrevendo, pode surgir a necessidade de acrescentar mais uma coisinha ou outra, não tem problema. Entendi, então eu vou pedir para o senhor desconsiderar o que eu enviei e vou enviar novamente, porque para mim o sumário é a última coisa a ser feita. Nos meus trabalhos é a última coisa que eu faço. Eu geralmente desenvolvo o trabalho inteiro e depois eu faço o sumário. Na verdade, o que é? É porque a gente pede o sumário para o aluno primeiro, porque isso ajuda principalmente o aluno que ele não sabe de onde começar, aquele aluno que está assim, meu Deus, eu não sei de onde começar o meu TCC. Se ele já abre o esqueleto ali do TCC, já vê assim onde que é o começo, o meio e o fim, ele já começa a ter uma paz maior no coração. De falar assim, não, agora eu já sei que eu tenho que começar aqui e terminar ali. Então, isso facilita para o aluno escrever o TCC. Mas sim, você tem razão. Ao longo da escrita, pode ser que você sinta a necessidade de acrescentar um tópico ali ou de suprimir outro tópico ali. E quando você terminar o trabalho, você vai refazer esse sumário de forma definitiva, da forma como você efetivamente deixou. Então, não tem problema você depois fazer uma adaptação ou outra. E na minha introdução, o senhor aprovou, porém eu quero fazer algumas modificações. Eu posso fazer também? Pode. Mais uma vez, eu vou ressaltar, até mesmo para o Pedro, que está chegando agora, o meu papel enquanto orientador não é o de ser coautor do trabalho. Eu não sou coautor. Eu não vou me importar de você ter modificado uma coisa ou outra. Isso aí está dentro da sua liberdade de escrever. O orientador ele só indica o caminho, mas quem escreve é você. Se em algum ponto da sua introdução você achou que melhor mudar, falar de outro jeito, não tem problema nenhum. Não, só algumas coisinhas assim, não é nem questão da ideia, eu acho que a ideia vai continuar a mesma. É só dar
aprimorada na linguagem, sabe? Exatamente. Inclusive, a maioria dos e-mails que eu respondi, das pessoas que já me mandaram a introdução, que alguns só mandaram sumário, alguns mandaram sumário e as referências, e outros já mandaram até a introdução também. Muitas dessas pessoas eu respondi falando, olha, está precisando aprimorar mesmo a parte do português. Muitos erros de digitação, muitos lugares faltando acento, faltando vírgula. Então, assim, gente, um cuidado que eu quero que vocês tenham é de já me mandar o texto revisto. Não é você escrever a primeira vez, porque eu sei como é que é. A primeira vez que a gente escreve, às vezes a gente esbarra em tecla que não era para ter esbarrado, mas saem uns erros de digitação, saem uns lugares faltando acento. Eu sei como é normal. Só que todo texto que eu escrevo, antes de passar para o meu chefe, por exemplo, corrigir, eu releio ele uma segunda vez, talvez até uma terceira vez, para dar uma aprimorada no texto, para ver algum errinho que passou, algum erro de concordância verbal, de concordância nominal, antes de passar para o meu chefe, para já chegar um negócio mais redondinho lá, mais bonito para ele, até mesmo para não queimar meu filme. O que eu vi foi muita gente escrevendo de qualquer jeito e já me mandou vários erros, assim, grosseiros mesmo. E aí eu vou te falar, se você não corrige, se você entrega o trabalho desse jeito, você vai ter problema lá na banca. Porque os professores que compõem a banca, eles vão falar, olha, seu texto aqui, a parte de correção aqui está sofrível, está complicado. No meu caso, o senhor não corrigiu a minha introdução. O senhor só pediu para eu colocar as bibliografias de acordo com a norma da BNT atual, né? Do TCC Não atual. foi nem da BNT, o manual da faculdade, que inclusive eu já coloquei lá no AVA. Se vocês entrarem lá no AVA, vocês vão ver lá, link para o manual de normas da faculdade. São as normas que vocês devem seguir na citação. E tem algum prazo para eu fazer essa retificação? Não, eu vou aceitar a introdução até a aula que vem, até a quarta-feira que vem. A minha Vocês introdução já ainda têm teve, o senhor Tudo já... bem. É porque eu não estou falando só para você, né? Eu estou aproveitando para já dar o recado para todo mundo. Essa introdução eu quero até a aula que vem, até a quarta-feira que vem, todo mundo já entregando sumário, referência e introdução. E na aula que vem a gente já começa a passar para o desenvolvimento. As certificações também até a aula que vem? Sim, sim. Ok, muito obrigada, Eduardo. Tá bom? Nada, Beatriz. Precisando é só chamar. Obrigada. Oi, Marcela. Professor, Oi, Pedro. a banca tá marcada para quando? Pedro, ainda não tem uma data, tá? Existe já uma previsão que eu passei, que está no plano de ensino, eu passei para os alunos o primeiro dia de aula, mas eu não estou com essas datas aqui agora. Alguém que tenha anotado pode, se tiver aí no jeito, pode responder para o Pedro, senão eu respondo, eu te envio depois por e-mail. Mas, salvo engano, se eu não estou enganado, Pedro, com uma pequena margem de erro, eu acho que a data de entrega, de depósito do TCC está marcado para o dia 16 de junho, alguma coisa assim, e as bancas para uma semana, 10 dias depois, é finalzinho de junho, é mais ou menos isso, tá bom? Nós temos aí uns 3 meses ainda para trabalhar com isso. Aí, ó, a Amanda mandou aí no chat. 16 de junho, ó, aí, ó, minha cabeça estava boa, ó. Peso de cabeça, eu falei 16 de junho mais 10 dias, é isso mesmo. Ó. 16 de junho, prazo para depósito, 26 a 30 de junho as bancas. Beleza. Beleza? Então, nós ainda temos 3 meses aí para escrever. Antes de atender a Beatriz, que está com a mãozinha levantada, a Marcela estava com a mão levantada também, mas abaixou. Se você ainda tem alguma dúvida, Marcela? Não. Então tá. Beatriz, pode falar de novo. Eu tinha levantado, esqueci de abaixar. As minhas já foram respondidas. Então tá bom. Eduarda, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem?
Quem já fez a introdução vai ter uma tarefa essa semana ou não? É que eu não Assim, tenho dúvidas ainda da introdução, não, só queria saber se tem. então não. Então essa semana você pode, se tá tudo ok, essa semana você pode se dedicar a outras atividades. Na semana que vem a gente passa para o desenvolvimento. Vou tentar fazer a sala toda caminhar mais ou menos junto para ninguém ficar muito para trás, Ok. tá bom? Comemora aí, Eduardo. Ué, nem falou Ah, um oba. bom demais. Mas eu tô adiantando também outras coisas, só para saber se tinha que Na entregar mesmo. verdade, assim, algumas pessoas eu vi que já me mandaram quase que o TCC pronto. Eu vi Eu um tô monte de tentando gente. enviar por etapas, mas eu tô adiantando também em outros Eu vi um arquivos. monte de gente, eu vi um monte de gente já mandando um negócio quase pronto já. Então tá ótimo. Quem já quer começar a adiantar o desenvolvimento, fica à vontade. Se você, inclusive, você quiser aproveitar Tá, esse tempo para isso, você já está com o tá, sumário bem definido. Se você já quiser começar a escrever o desenvolvimento, mete pronto. Não precisa também tá. ficar me esperando, não. Tá, professor, só para aproveitar, eu não estive com você nas primeiras aulas. E aí eu não sei como que funciona, tipo, então não é você que vai aprovar nosso TCC, é outra pessoa? Como que é? Olha, na verdade, eu ainda não falei apenas sobre sistema de pontuação, porque o sistema de pontuação ainda não foi definido pela reitoria. É uma coisa que ainda está em aberto. Quando eu souber, eu falo com vocês. Mas o procedimento, basicamente, qual que é? Eu acompanho vocês ao longo do semestre aqui, enquanto vocês estão desenvolvendo o trabalho. Na hora que vocês fizerem o depósito, no dia 16/6, esse trabalho ele é disponibilizado para mim e para os outros professores da banca. Eu digo outros no plural, mas pode ser que seja 2 ou pode ser que seja um só. A banca de TCC ela é composta por 2 ou por 3 professores. Então, nós, os 2 ou 3 professores, estaremos de posse do seu trabalho escrito e vamos assistir a sua apresentação oral, que é o que chama banca de apresentação de TCC. E aí nós vamos avaliá-los tanto pelo trabalho escrito quanto pela apresentação oral. Basicamente, essa apresentação oral é bom você se preparar assim, para saber assim, o seu trabalho, mais ou menos assim, dominar bem o trabalho. Qual que é a Certo. experiência que eu tenho de outras bancas que eu já trabalhei? Se vocês olharem lá o meu currículo Lattes na internet, eu já atuei mais ou menos em 140 bancas na minha vida. E a regra que eu vejo, assim, eu digo regra porque, claro, sempre tem exceção, mas via de regra o que eu vejo, o que é? Um aluno que faz uma apresentação bem feita, que vocês têm um prazo aí de 10 minutos para falar, de 5 a 10 minutos para falar, para resumir o seu trabalho oralmente. Alguns alunos vêm com texto escrito e fica lendo, não demonstra domínio nenhum do assunto. Esse é o aluno que passa aperto. E aí a banca fica querendo fazer várias perguntas, até mesmo para ter certeza que aquele aluno mesmo que fez o trabalho, que ele não copiou de ninguém, que ele não plagiou, que ele não usou inteligência artificial, etc. e tal. Já o aluno que chega assim, não lê nada, fala olhando para a banca, tudo decoradinho, firme, coeso, ou seja, um aluno que não só preparou aquela apresentação de 5 a 10 minutos, mas que também decorou aquilo, refez aquilo na frente do espelho várias vezes, chega lá na hora e dá aquele show, ele só precisa daqueles 5 a 10 minutos. Porque, via de regra, sabe o que a banca faz? Fala assim, olha, não, eu estou satisfeito. A apresentação do aluno foi tão segura que dá para ver que foi ele mesmo que fez, dá para ver que o trabalho é dele mesmo, dá para ver que ele domina o assunto, eu não tenho pergunta nenhuma a fazer. Então, assim, o mundo ideal para vocês é chegar nesse ponto. O ponto em que a sua apresentação foi tão segura que a banca até fala assim, olha, não tem pergunta nenhuma para fazer. Então, tentem caprichar no trabalho, que vocês fazendo um trabalho caprichado e uma apresentação bem feita, a tendência da banca é te dar nota máxima e nem te fazer muitas perguntas, sabe? Mas então, respondendo a sua pergunta, a nota é dada pela banca, que é composta por 2 ou 3 professores, sendo um deles eu.
Ah, Certo? entendi. Ok, obrigada, professor. Nada. Mais alguém? Passar, professor? Hum? Qual que é a nota que a gente passa e qual que é a nota que a gente reprova? Pois é, porque justamente eu não tenho essas informações sobre nota, porque houve uma mudança na diretriz da faculdade nessa mudança de semestre. No semestre passado, a nota era 60, como qualquer outra disciplina. Mas a partir desse ano, agora, a faculdade está trabalhando com uma nova diretriz, né? As disciplinas estão com nota máxima 10. Então, eu não sei se a reitoria vai definir nota máxima 6 ou 7 para ser aprovado na banca. Assim que eu tiver essas informações, eu passo para vocês. Por enquanto, não preocupa com isso, não. Preocupa em fazer um trabalho bem feito, que vocês não vão tirar, né, nem 6 nem 7. Vocês vão tirar 9, 9,5, 10. Fica tranquilo aí, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Por aqui não. Deixa Eu eu dar uma também não. olhada no chat. Boa noite, professor Camila falando. Então, eu posso ficar tranquila também? Só que eu não sei em que instante que você perguntou, Camila. Ficar tranquila em relação a quê? Camila tá aí ainda? Em relação ao trabalho já entregue. Ah, tá. Ah, tá. Você fala ficar tranquilo essa semana, né? Não, pode. Ou você pode fazer igual a Eduarda falou que vai fazer também, de já começar a adiantar o desenvolvimento. Se você já tiver com seu sumário bem definido, já começa a escrever, mete bronca. Quanto antes você fizer, menos coisa para fazer depois. Ok? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, não havendo dúvida, eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito pesada e vou continuar online aqui. Qualquer coisa é só vocês entrarem e me chamarem aqui, tá bom? Beleza, professor. Tá Obrigado. Valeu. Valeu, abraço, boa noite. Alô? Boa noite. Obrigado, boa Aqui, noite. e lembrando, gente, eu não sei se vocês acompanharam lá no AVA eu estou postando todas as aulas anteriores, estou deixando lá o link da aula, estou deixando o link do manual de normatização, que é o manual que explica como que o trabalho de TCC deve ser. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, o manual vai te resolver também. Ah, professor, estou com dúvida aqui, qual que é a formatação, qual que é o tamanho da letra, qual que é o espaçamento do parágrafo, isso tudo tem lá no manual. Cliquem lá no Ok. link que eu deixei lá no APA, dá uma olhada no manual, corre o olho lá que vocês vão, a maioria das dúvidas de vocês vão tirar lá, tá bom? Tá bom. Tá joia, professor. Boa Então, noite. boa noite, um abraço, Deus abençoe.